Preparem-se para embarcar numa jornada pelos intrincados caminhos da traição e redenção, conforme exploramos a história de Judas Iscariotes, um personagem controverso nas escrituras cristãs. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Judas, um dos 12 apóstolos originais de Jesus, entra para a história como o traidor icônico. Nas sombras do jardim do Getsêmani, ele identifica Jesus ao beijá-lo e o entrega aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Seu nome se torna sinônimo de traição. O Evangelho de Marcos não expõe o motivo da traição, mas outros evangelhos, incluindo Mateus, indicam que Judas fez isso por dinheiro. Lucas e João sugerem uma possessão satânica. Após a descoberta de que Jesus seria crucificado, Judas tenta devolver o dinheiro, enforcando-se em desespero. A controvérsia envolvendo Judas persiste na história cristã. Sua traição é vista como o catalisador da crucificação e ressurreição de Jesus, fundamentais na teologia cristã. O Evangelho de Judas, embora considerado herético, oferece uma perspectiva única, retratando suas ações como obedientes aos ensinamentos secretos de Jesus. A figura de Judas é discutida nas epístolas de Paulo, onde, embora não citado diretamente, é aludido de forma enigmática como aquele que entregou Jesus. Alguns estudiosos argumentam que essa entrega poderia ser interpretada de maneira mais ampla, sugerindo uma ação divina, não exclusivamente atribuída a Judas. Estudiosos sugerem que o nome Judas poderia ser uma construção simbólica, visando os judeus ou a instituição religiosa judaica responsável pela execução de Jesus. A traição por um discípulo dos 12 não aparece nos escritos cristãos mais antigos, sendo introduzida apenas por Marcos nos anos 70 d.C. Apesar dessas teorias desafiadoras, a maioria dos estudiosos rejeita a ideia de não historicidade de Judas. Argumentam que a associação do nome Judas com os judeus não se sustenta, já que era um nome comum na época. Além disso, outros personagens bíblicos com o mesmo nome são retratados positivamente. O nome Judas tem raízes gregas, sendo uma adaptação do hebraico Judá, que significa louvor. Muito comum na época devido ao herói Judas Macabeu, diversos personagens nas escrituras compartilhavam esse nome. Contudo, no Evangelho de Marcos, escrito nos anos 60, ou início dos anos 70 d.C., Judas Iscariotes é o único apóstolo com esse nome. Mateus também segue essa descrição, mas Lucas opta por chamar outro apóstolo de Judas, filho de Tiago, possivelmente buscando contrastar com o traidor Judas Iscariotes. O epíteto Iscariotes, geralmente interpretado como homem de Queriote, destaca Judas dos demais de mesmo nome nos evangelhos. Acreditava-se que fosse uma referência à cidade de Queriote. Entretanto, há debates, pois alguns propõem que Iscariotes poderia derivar de sicário, associado a um grupo judaico rebelde conhecido por atos de terrorismo. Essa teoria é controversa, pois não há indícios de conexão entre Judas e os sicários na narrativa dos evangelhos. Outras interpretações sugerem significados como o mentiroso ou o falso, lançando dúvidas sobre a confiabilidade de Judas. No entanto, essa abordagem é contestada, pois os evangelistas imediatamente o apresentam como traidor, tornando redundante chamá-lo de o falso, antes de destacar sua traição. Iscariotes poderia ser um nome descritivo dado por Jesus, semelhante a outros discípulos que receberam apelidos significativos. Nos evangelhos canônicos, embora haja discrepâncias nos nomes dos apóstolos menores, todos concordam em um ponto: Judas Iscariotes estava entre eles. Os evangelhos sinóticos destacam a participação ativa de Judas na missão apostólica, onde Jesus enviou os 12 para pregar e curar. Contudo, o Evangelho de João introduz uma perspectiva única. Em meio à deserção de muitos discípulos, Jesus, em um momento de sinceridade, revela que um dos 12 é um diabo e o trairá. Um dos pronunciamentos mais impactantes de Jesus, registrado em Mateus 19, versículo 28, promete aos apóstolos que, no novo mundo, ocuparão 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Essa afirmação, tão consistente nos evangelhos, sugere que Jesus previa 12 discípulos próximos, apesar da traição iminente de Judas. Essa profecia não parece ter sido inventada após a morte de Jesus, pois prevê honras para alguém que o traiu. Mateus é direto ao afirmar que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, identificando-o com um beijo, conhecido como o beijo de Judas.
diante dos soldados que prenderam Jesus a pedido do sumo sacerdote Caifás. Marcos adiciona a complexidade da trama ao descrever a busca dos principais sacerdotes por uma oportunidade de prender Jesus, optando por fazê-lo após a Páscoa para evitar tumultos. Lucas, por sua vez, menciona a entrada de Satanás em Judas nesse momento crucial. O Evangelho de João oferece uma perspectiva única, destacando que Judas era o responsável pela bolsa com o dinheiro dos discípulos, mas não menciona as 30 moedas como pagamento pela traição. João revela a verdadeira natureza de Judas ao afirmar que ele era um ladrão, embora, durante a última ceia, tenha feito discursos altruístas sobre ajudar os pobres. Quando Judas deixa o grupo antes da traição, alguns discípulos pensam que ele partiu em uma missão benevolente. A alta probabilidade histórica da traição de Judas é corroborada independentemente pelos evangelhos de Marcos, João e Atos. Os primeiros cristãos dificilmente inventariam a história da traição, já que isso refletiria negativamente na escolha de Jesus ao selecioná-lo como apóstolo. No entanto, Judas realmente revelou às autoridades não foi a localização de Jesus, mas seu ensinamento secreto sobre ser o Messias. Conforme relatos divergentes, Mateus 27, versículos 1 a 10 narra que, consumido por remorso ao saber da crucificação de Jesus, Judas tentou devolver as 30 moedas aos sacerdotes. Diante da recusa, lançou o dinheiro no chão, partindo para acabar com sua própria vida por enforcamento, de acordo com a lei mosaica. Os sacerdotes, utilizando o dinheiro, adquiriram um campo que ficou conhecido como Campo de Sangue. Em contrapartida, Atos 1, versículo 18 apresenta uma versão onde Judas mesmo adquire o campo, mas sua morte é acidental, sem sinais de remorso. A referência de Mateus a uma profecia falada pelo profeta Jeremias suscita desafios, já que não corresponde claramente a nenhuma versão conhecida do livro de Jeremias. Isso decorre de uma prática judaica de usar o nome de um grande profeta para se referir a todo o conteúdo do grupo de rolos, incluindo livros escritos por profetas menores do mesmo grupo. Alguns estudiosos sugerem que o autor poderia ter em mente passagens específicas de Jeremias, criando uma citação mista que abrange também o livro de Zacarias. Estudiosos propõem uma interpretação figurativa da morte de Judas em Atos, sugerindo que a postura corporal de Judas é descrita metaforicamente como a de uma serpente, evocando imagens de cobras mortas com ventres abertos. Diversas teorias buscam explicar por que Judas traiu Jesus. Nos evangelhos, diferentes versões apresentam perspectivas intrigantes. Em Marcos, Judas é oferecido dinheiro, mas suas motivações não são claras. Mateus, por sua vez, destaca que Judas busca uma recompensa financeira pelo ato. Lucas e João sugerem que o diabo entrou em Judas, levando-o a trair Jesus. Outra teoria sugere que Judas esperava que Jesus liderasse uma revolta contra o domínio romano, expressando um desapontamento nacionalista em vez de um amor pelo dinheiro. Alguns acreditam que Judas pensava que Jesus escaparia ileso, como ocorrido anteriormente. Os evangelhos indicam que Jesus anteviu e permitiu a traição de Judas, levantando questões sobre o papel divino nesse episódio. Uma interpretação é que Jesus permitiu a traição para cumprir o plano de Deus. Em contrapartida, o evangelho de Judas, considerado apócrifo, sugere que Jesus instruiu Judas a traí-lo, uma ideia contestada por alguns estudiosos. Neste percurso pelas interpretações, deparamo-nos com a complexidade da traição de Judas. Suas motivações permanecem enigmáticas, desafiando-nos a refletir sobre o livre-arbítrio, o plano divino e os destinos entrelaçados nesse drama milenar. Continuem explorando as riquezas das histórias bíblicas conosco. Deixe sua sugestão, de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.